Nesse vídeo nós vamos falar sobre o prêmio que ganhou o goleiro Daniel e mais um jovem que não aguentou esperar a sua chance e foi embora do Inter. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e nós temos dois assuntos, um prêmio recebido pelo goleiro Daniel e mais um jovem que foi embora do Inter porque não aguentou esperar a sua vez. Então faz o seguinte, te inscreve aí, deixa o teu like e ativa o sininho de notificações. E bora pro vídeo. Vamos começar falando do goleiro Daniel. E você já está prontinho para me cobrar. Eu sei que você está pronto para dizer, Marinho, sempre estava dizendo que tinha que testar o Kehler, que o Daniel no começo da temporada foi mal. E é verdade, ele foi muito mal e eu sempre defendi oportunidades para o Kehler. Mas fato é que o Daniel ganhou o prêmio de melhor goleiro do mês de julho no Campeonato Brasileiro. E que, considerando o Brasileirão e a Sul-Americana, ele vive uma grande fase. E quem te mostra isso não sou eu, e sim os números. O Daniel está a 5 jogos inteirinhos sem sofrer gols. Isso quer dizer que são 450 minutos de bola rolando em que a meta defendida pelo Daniel não é vazada. Evidentemente que teve os pênaltis contra o Melgar, mas daí são cobranças de pênalti que não entram nesta lista. O último gol sofrido pelo Daniel foi contra o Palmeiras, ainda em julho pelo Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais, o gol do Gabriel Menino na vitória por 2-1 do time paulista. Portanto, ficar tanto tempo sem sofrer gols com uma sequência amplamente positiva do Inter, evidentemente que coloca o Daniel entre os principais goleiros do momento no Campeonato Brasileiro. Mas aqui vai uma coisa que eu sempre digo. O coletivo catapulta a capacidade individual. Se o Daniel está fazendo bons jogos e não está sofrendo gols, não é só por culpa dele. A defesa formada pelo Vitão e o Mercado coloca o Inter com aproveitamento de líder do campeonato. Com esses dois jogadores atuando, o Daniel se sente mais protegido, sofre muito menos gols e o Inter consegue atingir os resultados. Não que o Daniel não tenha responsabilidade pelo bom momento dele. Tem, tá jogando legal e tá fazendo boas defesas. Mas é importante também valorizar o coletivo na hora de atribuir a ele este posto de melhor do Brasileirão. E também é verdade que nem sempre o melhor goleiro do brasileiro é de fato o melhor goleiro do brasileiro. O Colorado que tá me vendo aí tem uma memória um pouquinho boa, vai lembrar que o Marcelo Lomba ganhou o melhor brasileiro, ou melhor, o melhor goleiro de uma edição inteira do Brasileirão. E cá entre nós que o Lomba não era nada disso, né? Mudando de assunto, um jovem resolveu ir embora. Na verdade, ele já tinha ido, mas ele ainda era jogador do Internacional. E eu quero aqui contigo para fechar esse vídeo debater o baixo aproveitamento das categorias de base do Inter. Eu tô falando é de João Félix, que no final de semana se despediu do Inter de forma definitiva. Ele vai atuar no Estoril de Portugal, assinou contrato de 3 anos, o Inter mantém um percentual do jogador e não recebe contrapartida imediata. O João Félix estava emprestado no Ipiranga e tem um histórico muito positivo nas categorias de base. Ele sempre foi visto como um jogador de grande futuro, que poderia ser aproveitado pelo Inter logo ali na frente. Mas como costuma acontecer com as categorias de base do Inter, essa chance demorou demais. O João Félix cansou de esperar, percebeu essa oportunidade e foi embora. Se você for pensar no último time campeão de Copa São Paulo do Inter, o de 2019, não tem nenhum jogador sendo aproveitado regularmente no time principal. Os destaques ou foram vendidos, ou foram embora, ou frequentam o time eventualmente. Ninguém se firmou, ninguém está rendendo tecnicamente ao Inter. Financeiramente até pode render, mas tecnicamente o aproveitamento é zero.
Se você quiser também levar em conta o time multicampeão de categorias de base do Sub-20 do ano passado, do passado mais recente, os grandes destaques também não estão sendo aproveitados hoje no time. O Juan Cuesta voltou para o futebol colombiano, hoje ele está na Argentina jogando uma equipe pequena do futebol argentino. O Cadorini foi negociado, está no Coritiba e eles eram os principais jogadores desse time. O Matheus Dias volta e meia, joga na base, treina no principal. O Tauelara teve algumas chances, mas é aquela coisa. Joga de vez em quando, treina no principal, já chegou a voltar para a base também. Um aproveitamento consistente, firme e efetivo da base demora muito a acontecer no Inter em comparação com outros grandes clubes. Exemplos do Palmeiras, do próprio Santos, são equipes que têm por DNA, por tradição, aproveitar mais rápido os jogadores das categorias de base. Talvez um dos principais jogadores do momento do Inter veio da base, né? É o Johnny, que é norte-americano, mas veio da base do Inter. Se formou jogador na base do Inter. Mas são poucos exemplos, são pouquíssimos exemplos. E o próprio Johnny já frequenta o elenco principal desde 2019. Ele não é um jovem da base de agora, ele não subiu há pouco tempo, ele subiu há muito tempo. Na esteira dele também tem o Lucas Ramos, mas quando foi a última vez que o Lucas Ramos foi utilizado? É muito raro, é muito difícil, é muito custoso, é muito demorado e isso gera até uma desmobilização no jovem da base do Inter. Fácil entender por que o jovem da base do Inter vai embora. Porque ele não percebe um plano de aproveitamento, ele não percebe um futuro, ele não percebe um destino rápido, um processo, um plano de carreira, digamos assim, que a curto prazo vai colocar ele no elenco principal. E todos nós já tivemos, ou temos, eu não sei quantos anos você tem, tivemos 20 anos da nossa vida, 21, 22 anos, a gente acha que o mundo cabe no nosso bolso, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer resolver tudo agora. Sabe, essa imaturidade é natural, é da idade, é do processo. E tu tem que pelo menos entender que ali na frente tu vai ter uma chance. Tipo, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com o jogador tal. Só que o jogador tal tá faltando no Internacional. Durante muito tempo, a direção do clube sustentou o argumento de aproveitamento da base, utilizando jogadores que já não são da base há muito tempo. E até são formados no clube, mas já saíram da base há muito tempo. Por exemplo, o Rodrigo Dourado, que foi vendido há pouco para o futebol mexicano, o próprio goleiro Daniel também é formado na base do Inter. Mas esses atletas já não são mais da base há muitos anos. Jogadores de base recente, eles demoram muito a serem aproveitados, eles demoram muito a terem uma condição firme no elenco. E isso é muito prejudicial ao Internacional. Por enquanto era isso, daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!